ilha de Santa Helena, um dos lugares mais solitários do planeta Terra. Um pedaço de terra rochoso no Atlântico Sul, a cerca de 2.000 quilômetros da costa de África, de um lado, e a cerca de 4.000 quilômetros da costa da América do Sul, do outro. É possível atravessar de uma ponta a outra da ilha em 3 horas. Agora, a 15 de outubro de 1815, 2 navios britânicos ancoram aqui de Northumberland e Myrmidon. O primeiro transporta uma carga preciosa de um homem de 46 anos, com um chapéu de 2 bicos, que ainda não há muito tempo tinha praticamente toda a Europa continental a seus pés. Agora está a ser transportado como prisioneiro para este lugar esquecido, onde poderá recordar a incrível história que viveu vezes sem conta. Uma história sem paralelo na história moderna da Europa. Durante 15 anos, toda a Europa tremeu ao ouvir o nome de Napoleão Bonaparte. No entanto, quando o rapaz, o segundo de 8 irmãos de um advogado corso não muito rico, nasceu, parecia certo que, na melhor das hipóteses, iria enfrentar a vida comum da época. A partir dos 10 anos, frequentou escolas militares, onde teve problemas de disciplina e de popularidade entre os colegas, mas já era muito ambicioso. Estuda estratégia militar, complementando-a com as suas próprias opiniões, destaca-se em matemática e aprende a compreender mapas na perfeição. Tudo isto viria a ser útil em breve. No ano de 1789, quando rebenta a Revolução em França, ele tem 20 anos. Compreende imediatamente que a ordem secular deixou subitamente de ser válida e que se trata de uma oportunidade única na vida. Adere à República, junta-se aos jacobinos e passa os 4 anos seguintes a tentar, sem sucesso, afirmar-se, sobretudo na sua Córcega natal. O ponto de viragem ocorre em 1793, quando lhe é confiado o ataque à cidade de Toulon, onde eclodiu uma revolta contra o governo parisiense. Aqui, pela primeira vez, Napoleão aplica o seu pensamento estratégico e a sua capacidade de motivar os seus soldados. Lidera pessoalmente as suas tropas na linha da frente, é ferido, mas, após pesados combates, toma a cidade. Por este facto, é promovido ao posto de general. Finalmente, atraiu as atenções para si próprio. E continua. 2 anos mais tarde, esmaga sem piedade um levantamento contra-revolucionário nas ruas de Paris. E, com uma bravura semelhante à de Toulon, comanda a campanha italiana contra o exército austríaco, em 17 de 1996. A sua estrela continua a subir em flecha, tem o exército completamente do seu lado e é cada vez mais visto pelos franceses comuns como uma saída para a agitação pós-revolucionária e para os constantes ataques estrangeiros. Em 1800, Napoleão nomeia-se o primeiro de 3 cônsules para governar o país. O seu poder é quase absoluto, os outros 2 têm apenas um voto consultivo. O povo francês aprova as alterações à Constituição através de um referendo e não protesta nem mesmo quando Napoleão se proclama imperador 4 anos mais tarde, na presença do Papa, na Catedral de Notre-Dame. Por razões simbólicas, ele próprio coloca a coroa na cabeça e depois coroa sua mulher Josefina. Foi assim que terminou a Revolução Francesa, que, em nome da República e dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, executou o rei e a rainha. Um ano mais tarde, Napoleão seria nomeado rei de Itália, mas o seu imenso poder e expansionismo já se tornavam um espinho para a Inglaterra e a Áustria, bem como para a Rússia, e outros estados e territórios seriam gradualmente acrescentados. A partir de agora, Napoleão estará quase constantemente em guerra contra coligações fortes. Mas vai sair-se bem durante muito tempo. Em 1805, obteve a célebre vitória em Austerlitz, provavelmente a mais famosa batalha jamais travada em território tcheco. Graças à sua tática, hoje considerada magistral, derrota de forma esmagadora a superioridade russo-austríaca e encontra-se no auge da popularidade no seu país. Agora, gostaria de fazer uma paz duradoura com os seus inimigos e mais nunca lhe será permitido. O imperador francês terá de continuar a basear o seu poder nos seus êxitos no campo de batalha, mas estes serão cada vez mais sangrentos e dolorosos. Na Batalha de Eylau, perto da atual Kaliningrado, está a um passo da sua primeira derrota.
acaba por vencer as tropas russas e assina um tratado de paz com o czar russo Alexandre I, derrotado, numa jangada no meio do rio Nemo. Nessa altura, controlava uma parte incrível da Europa, da atual Lituânia a Portugal e de Hamburgo às ilhas gregas. Nos períodos entre as campanhas de guerra, trabalhou intensamente na mudança da vida pública do seu país. Procede a uma reforma financeira, introduz um novo Código Civil, no qual se baseia ainda hoje o sistema jurídico francês, e promulga uma lei sobre o ensino público. Mas, por outro lado, vai reintroduzir os castigos corporais, abolir a maior parte dos jornais e impor uma censura rígida, e sugar sem piedade todos os territórios estrangeiros conquistados. E ainda, vá aos 40 anos, divorcia-se da sua mulher Josefina e contrai um casamento com motivações políticas com a filha do imperador austríaco Francisco I, a jovem Maria Luísa, de 19 anos. Ela é sobrinha-neta da rainha Maria Antonieta, que foi executada pelos franceses durante a Revolução e isso é difícil de aceitar, mesmo para muitos dos seus apoiantes. Muitos republicanos veem-no como uma traição e a popularidade de Napoleão está a diminuir lentamente. Mas o pior ainda está para vir. O czar russo aliar-se-á mais uma vez aos britânicos. E Napoleão, embora com relutância, decide que isto não pode ficar sem resposta. Invade a Rússia com um exército de 500.000 de homens e trava uma batalha feroz nos arredores de Moscovo, em Borodino, que abre caminho para Moscovo. Mas, como rapidamente se verifica, não se trata de um triunfo, mas sim de um apocalipse. Os russos abandonam a cidade e incendiam-na. Napoleão não tem outra escolha senão iniciar a sua viagem de regresso. Uma viagem através das planícies intermináveis onde o amargo inverno russo está a chegar. Além disso, as tropas do Marechal Kutuzov estão constantemente a atacar as tropas francesas em retirada. O exército de Napoleão está a ser abatido aos milhares pelo inimigo, pela fome, pela geada e pelo tifo. O próprio imperador começa por partilhar corajosamente o sofrimento dos seus homens, mas acaba por se deixar levar de volta para a França, abandonando os destroços do glorioso grande exército à sua sorte. De 500.000 de soldados, apenas 10.000 homens prontos para o combate regressarão a casa. É o princípio do fim. Em outubro seguinte, Napoleão perde a sua maior batalha de sempre, a Batalha das Nações em Leipzig, na qual o comandante-chefe das forças austríacas, o príncipe Philipp Schwarzenberg, desempenha um papel importante. Para Napoleão, trata-se de uma derrota esmagadora da qual nunca recuperará. Abandonado pelos seus generais e pelo seu povo, fartos da guerra e das dificuldades, abdica e parte para o exílio na ilha italiana de Elba, onde as potências vencedoras lhe vão criar um principado fantoche. Mas, mais uma vez, a roda do destino gira. Chega a Elba a notícia de que o descontentamento está a crescer em França com o governo do rei Luís XVIII, que regressa. E também em que os seus aliados, Napoleão, querem escoltá-lo para uma ilha distante. Assim, o antigo imperador, com 1.100 soldados do exército que mantém em Elba, embarca nos navios apreendidos e após 3 dias, desembarca na costa da Riviera Francesa. A unidade militar que deveria detê-lo recusa-se a disparar contra ele e, a caminho da capital, cada vez mais soldados se juntam a ele. Luís XVIII consegue fugir e, a 20 de março, Napoleão entra em Paris sem disparar um tiro. Começa o período denominado os 100 dias ou o Império dos 100 dias. Mas o regresso do odiado corso não pode ser tolerado pelos seus inimigos. A 18 de junho de 1815, Napoleão está no campo de batalha na Bélgica contra uma poderosa coligação britânico-holandesa-prussiana. E, à medida que a noite se aproxima, torna-se claro que a batalha estará para além do poder francês. A batalha é perdida e Napoleão regressa a Paris, onde abdica pela segunda vez 4 dias mais tarde. Em meados de julho, será entregue aos ingleses e acredita que viverá a sua vida em reclusão, sob vigilância, algures no interior da Grã-Bretanha. Mas engana-se redondamente.